E... Ó, agora está gravando. E eu peço para interromper. Entra direto na minha... É o primeiro que entra, ganha. Essa é a lei. Então... eu tenho que entrar antes de vocês para poder ter direito à sala, direito à gravação na sala. Essa é só o que, ó, me esqueci o nome. É isso que eu tenho que fazer. Deixa eu procurar a apresentação aqui, pessoal. Só um pouquinho. Apresentação aqui. Vamos ver. Vamos classificar aqui. Apresentação, capítulo 12.4. Aqui. Ali. Tá. Tive dúvida do exercício 12.12, mas já tirei essa dúvida com os colegas. Tá. Falando em dúvidas, pessoal, eu esqueci de... ontem nós tivemos, eu tirei tirei umas dúvidas com os colegas de vocês na sala de atendimento, e o vídeo acabou demorando para subir, e eu vi hoje. E só que eu acabei não subindo o vídeo ainda. Mas eu vou fazer isso logo, logo. Vamos ver aqui se está aqui. Isso, está aqui. Vamos ver o vídeo, esse mesmo. Vou botar assim, Ctrl X. Só um pouquinho que eu já vou fazer isso aqui, já, porque daí já... dinâmica? Vocês preferem as dúvidas na sala de dinâmica ou na sala de atendimento? Acho que vou botar na sala de dinâmica. Porque daí eu vou botar assim, ó, aqui, ó. Dúvidas. Vamos ser uma coisa bem criativa. Dúvidas 1. Dúvidas 1. Aí eu vou botar a data. Foi ontem, 16/9/2020. Dúvidas. Aqui, dúvidas e a data. Aí vocês vão saber mais ou menos quando. E daí eu vou vir aqui na sala de dinâmica e vou compartilhar no Google Drive. Essa aqui. 16/9/2020. Tá. Pessoal, acabei de postar no... Acabei de postar no Google, no Classroom, as dúvidas que a Amanda, o Sueldes e o Everton tiveram ontem, certo? Essas dúvidas foram referentes aos exercícios do capítulo 12, foram os exercícios 12, 22, 12, 23. Mas qual só que era? Agora não me lembro mais. Mas 12, 7 e 12... Não lembro. Mas é desses aí. 12, 7, 12, 22 está aqui. 7, 22 e 28. Ok? Então, se alguém tem dúvida desses exercícios, é só olhar ali. Certo? Então, vamos compartilhar aqui uma janela. Apresentação aqui, stream.
Esta aqui vem para cá. Esta aqui, onde que tá? Aqui é a que eu quero. Né? Só um pouquinho que tá dando uma coisinha aqui. Ctrl X. Mais fácil fazer assim. Ali. Beleza, agora sim. Agora vem para cá. Tá. Compartilhar. A guia do Chrome. Aqui, compartilhar. Estão vendo aqui, pessoal, que estou compartilhando? Sim, dá para ver, professor. Sim, dá para ver. Sim. Beleza. Então, vamos continuar. Bom, hoje a gente vai ver cinemática do ponto material, movimento curvilíneo. Tá certo? Nós vamos começar a aula com o movimento curvilíneo. Vamos ver o movimento curvilíneo. Aí depois a gente vai passar para componentes cartesianos. Aí depois vamos passar para componentes cartesianos, certo? Peraí que eu não estou... Aqui, peraí. Aqui. É isso aqui que eu quero. Aí, vamos ver se vai riscar agora. Ah, mas não está riscando. Pode ser por isso aqui. Aqui. Aí. Hein? Volta. Volta, cara. Aqui. Aqui. Tá. Aqui. Ali. Tá. Vamos ver o movimento curvilíneo. Aí depois movimento curvilíneo, componentes cartesianos, que para mim é a mesma coisa, esses dois aqui. E depois o movimento de um projétil. Tá certo? Hoje a gente vai ver esses 3 itens. Então vamos continuar aqui. Cinemática de um ponto material. Tá certo? Cinemática de um ponto material. O movimento curvilíneo, ele é dominado por um movimento de um corpo, de um ponto. É uma coisa meio que óbvia, né? A gente descreve a trajetória de uma trajetória a trajetória que esse ponto material descreve é uma curva, certo? Então, e para a gente descrever a posição desse ponto material, a posição, deslocamento e a posição, consequentemente, o deslocamento, velocidade e aceleração, a gente precisa fazer certas atribuições. Primeira coisa delas. A posição, pessoal. A posição, ela é dada, vamos imaginar que essa trajetória aqui em preto, tá? Ela é, deixa eu pegar aqui, aqui preto, assim. Essa trajetória em preto, essa trajetória aqui, é a curva, o movimento que esse ponto material está fazendo, ok? Então, a posição do ponto material P, ele é dado por um vetor R, que é descrito em relação a um centro O, certo? Então, a posição, ele é dado por esse vetor aqui, ok? Então, o que acontece? Deixa eu botar em vermelho aqui, que depois fica mais fácil, eu vou apagando aqui. Tá? O deslocamento, pessoal, nada mais é que a mudança de posição do ponto inicial para o ponto final, ok? Desse ponto material.
esse deslocamento ele é definido pelo ΔR, onde vai ser a R final menos o R inicial, vetor posição R. Vocês estão enxergando o que estou escrevendo aí? Eu não estou conseguindo. Sim, dá para ver. Eu não tô... Claro, mas dá para ver, professor. Deixa eu ver se eu consigo trocar de cor, é que eu não consigo engrossar a caneta aqui. O PowerPoint não me deixa eu engrossar ela. Vamos ver uma coisa. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu escrever com... Coloca numa cor preta. Hã? Coloca numa cor preta a tinta. É que a preta daí vai ficar... Bom, vou tentar uma outra cor. Vamos ver aqui, uma cor mais berrante aqui, vamos ver. Vou tentar num azulzinho. Apagar aqui um azulzinho. É que ela fica fininha. Vamos botar assim. Assim. Isso. Eu acho que agora... agora tá. Agora fica legal. Ó. Fica bom assim? Então aí, ó. Delta R, que é o meu deslocamento, ele é dado pela diferença de posição do RF menos o R inicial. Certo? Então, o que acontece? Se essa mudança de posição ocorre a velocidade, então, ela é descrita, tá, pela variação dessa mudança de posição do vetor, certo? O meu vetor, essa mudança de posição, essa mudança de posição, ou esse deslocamento ao longo do tempo, tá, que é a mudança de posição no domínio do tempo, ele é dado pelo vetor V, ok? Então, esse vetor V, aqui, okay, ele descreve a trajetória tangencial da minha curvatura do ponto material. Observe o seguinte, que o ponto... Observe que o V é o diferencial do deslocamento, da posição, em relação ao meu tempo. Ok? Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos calcular o que seria a aceleração desse ponto material, pessoal. A aceleração, se eu tenho a velocidade, eu consigo calcular a aceleração. A aceleração nada mais é que a variação da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, a variação com que a velocidade teve de um ponto material, de um ponto inicial até um ponto final. Certo? Se esse corpo está executando uma trajetória curva e ele está acelerando, significa que ele está aumentando a velocidade. Então, ele vai me dar uma aceleração média. Essa aceleração média, a gente vai ver mais adiante, que é a minha aceleração tangencial. Certo? Então, isso aqui, ó, essa aceleração média aqui, seria a minha aceleração tangencial. Ok? Então, vamos continuar aqui. Vamos imaginar o seguinte. Vamos pegar... deixa eu achar aqui. Vamos pegar dois pontos, tá? Dois pontos materiais, tá? Aonde... Vamos analisar o que está escrito aqui embaixo. Aqui, ó. Vamos pegar o ponto P e o ponto P'. Vamos pegar o ponto P aqui, ó, pessoal. O ponto P e o ponto P', tá certo? E vamos... como é um vetor, eu consigo mudar, tirar o vetor da posição inicial dele e passar para uma posição, para qualquer posição, mantendo o mesmo comprimento e mesma orientação, eu consigo colocar esse vetor em qualquer lugar no espaço. Então, eu vou tirar o ponto P da onde ele está,
dessa região aqui e vou analisar ele e vou sobrepor os dois vetores de velocidade, certo? Se eu sobrepor os dois vetores de velocidade, eu vou chegar nisso aqui que está escrito aqui em cima, ó. Eu vou chegar nisso que está escrito aqui em cima. Nisso aqui. Certo? Então, o que eu estou fazendo? Estou sobrepondo a velocidade V e a velocidade V' no mesmo ponto. Tá? Quando sobrepor, vai surgir um ΔV, uma diferença de velocidade entre eles, que vai ser o que está escrito ali. A trajetória que esse ΔV, que é a diferença desses dois vetores, a velocidade dessa velocidade V para V', que é o meu ΔV, tá? A trajetória que esse dV irá descrever, ela é chamada de eudógrafo, certo? Aí acontece o seguinte, ó, voltando e olhando e sobrepondo esses dois vetores em cima da minha trajetória em preto. Observa o seguinte, ó, se eu adicionar o odógrafo na trajetória, vai surgir isso que está escrito aqui, ó. Estão acompanhando? Sim. Sim. Tá. Qualquer coisa, se vocês se perderem na explicação, me avisem, por favor, tá? Que eu paro da onde eu paro e continuo e repito, não tem problema nenhum. Então, o que acontece com esse V? Se esse ΔV for cada vez menor, certo? A orientação desse vetor vai ser paralela à linha, vai tender a ser paralela à linha OP. O que significa isso aí? Que essa variação de velocidade, a gente viu anteriormente, né? Se essa variação desse ΔV, se esse ΔV, ele está variando no tempo, né? O que isso aí é, pessoal? Se esse vetor ΔV aqui, ele está variando no tempo, o que eu tenho? Aceleração. Eu vou ter uma aceleração, certo? Esta aceleração aqui, essa aceleração aí, tá? Vou ter uma aceleração que vai ser ΔV, ΔT. Se essa aceleração for cada vez menor, eu vou chegar com uma aceleração, vai ser dV, dt. Ok? Então, o que acontece? Esse vetor ΔV, ele vai ficar paralelo à minha linha, meu vetor posição OP. Esse dV vai começar vai vir para cá. Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. Certo? Esse vetor vai ficar orientado. Isso aqui é a minha aceleração normal. Ok? Que a gente vai achar mais adiante. Então, essa aceleração aqui é a responsável pelo que o corpo faça a curva. A gente vai ver mais adiante que vai ter dois tipos de aceleração. Vocês viram isso em física também. Vai ter uma aceleração que é responsável pelo aumento, pela diminuição da velocidade, e vai ter outra aceleração que é responsável pelo que o corpo faça uma curva. Se essa aceleração deixa de existir, o que acontecer com o ponto material? Vai andar numa reta. Ele vai andar numa linha reta, ele vai sair pela tangente da minha trajetória, a curva. Certo? Então, se eu tenho uma curvatura, eu vou ter, eu obrigatoriamente tenho duas acelerações, uma tangencial e uma normal. Isso a gente vai ver com mais detalhes mais adiante. Mas a gente já pode ir adiantando isso. Certo? Continuando.
tá? Então, se eu tenho meu movimento curvilíneo, eu posso descrever por isso aqui. Agora, esse movimento curvilíneo, às vezes, eu posso utilizar um sistema cartesiano, onde eu vou ter as minhas posições numa coordenada cartesiana, a posição do meu vetor posição R, meu vetor R vai estar em função das minhas coordenadas cartesianas. As coordenadas cartesianas vão estar orientadas no meu eixo x, y e z, ou vai ser meus vetores unitários I, J e K. A orientação desse vetor é dado pela lei dos cossenos. Não é? É dado pelo meu vetor unitário, o R, onde esse vetor unitário aqui nada mais é que a componente do vetor posição R dividido pelo módulo do vetor, certo? Os ângulos, a orientação desses vetores, do vetor na direção de x, y, em relação ao eixo x, eixo y, eixo z, é dado pelos meus cossenos diretores. Cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama. Beleza. Se eu tenho a posição desse vetor, isso aqui é a posição. Se eu tenho a posição dele, tá? Uma trajetória curvilínea aleatória, qualquer. E eu sei que essa posição está variando no tempo. Eu sei que essa trajetória está variando no tempo. Eu posso calcular a minha velocidade, ou seja, a variação da minha posição no domínio do tempo é a minha velocidade. A variação dessa velocidade no domínio do tempo é a minha aceleração. Tá? Então, eu vou ter 3 componentes, eu consigo calcular. Componentes cartesianos, usando sistema de coordenadas. Certo, pessoal? Agora, vamos pensar o seguinte. Eu vou passar a exercícios um pouquinho mais à frente, tá, pessoal? Vamos ver movimento de projétil, depois a gente vê uns exercícios aqui, porque esse movimento curvilíneo não é só uma base, porque eu quero mostrar para vocês um pouquinho mais adiante. O que interessa agora, a parte interessante é movimento de um projétil, que a gente vai ver agora, tá? Deixa eu mudar um pouquinho a estratégia do que eu estou fazendo, tá? Vamos ver se eu consigo, se fica mais fácil. Vamos ver onde que está. Aqui, aqui, tá? Estão vendo o quadrinho branco aí? Sim. Tá. Sim. Então, agora nós vamos ver aqui, tá? Movimento de projétil, tá certo? Então, vamos ver se fica melhor assinando a explicação da aula assim para vocês. O que acontece? Quando a gente lança alguma coisa, qualquer coisa dentro do campo gravitacional, esse ponto material ele vai fazer um movimento curvo. Né? Então, vamos imaginar o seguinte. Aqui está meu eixo Y, meu eixo X está aqui. E eu vou selecionar um ponto material aqui,
e vou fazer com que ele percorra uma certa trajetória. Como ela está dentro do campo gravitacional, ela vai executar um movimento parecido com isso aqui. Certo? Quais são os vetores? Quando eu lanço isso aí, essa bolinha, eu vou ter uma coordenada y e uma coordenada x. Quando eu lanço essa bolinha no espaço ali, tá? Quais são as componentes de velocidade que vão surgir? Vertical e horizontal. Vai surgir uma componente uma componente vy e uma componente vx. Certo? Essa componente, ela vai, vamos imaginar um pouquinho mais à frente, quando ela chegar aqui em cima, uma outra situação, aqui vai ter uma situação 1, situação 2, e aqui embaixo uma situação 3. Tá? Então, quando ela chegar aqui em cima, pessoal, quais são na posição 2? Qual vai ser as componentes que vão estar atuando ali? Apenas horizontal, professor? Vai ter uma componente... A gravidade vai ter uma componente Vx. A ação gravitacional, pessoal, vai atuar onde, pessoal? Ação gravitacional, o campo gravitacional. Só na parte aqui em cima? Em todo o movimento. A ação gravitacional, tá? Ela atua em todo o campo. Nós estamos dentro, a gente está dentro aqui, estamos aqui na Terra, né? Aqui, a ação gravitacional vai estar atuando igual durante todo o movimento. Tá certo? Na posição 2, vai ter somente uma componente de velocidade x, porque a velocidade y, ela não existe ali, né? Ela subiu, diminui a velocidade e agora começa a descer. Aqui vai ter um movimento vx e vy. Certo? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Vou apagar aqui. Vamos imaginar duas situações. Vamos imaginar duas situações. Eu vou ter... vocês conseguem me ver aqui no canto, aqui no cantinho do quadro aqui? Sim. Vamos ver aqui, ó. Vamos posicionar Sim. assim, tá? Deixa eu trocar o meu fone de ouvido aqui, tirar meu fone agora aqui, configurações, botar alto-falantes aqui. Alguém fala alguma coisa, por favor? Opa. Ah, beleza. Alguma Então, coisa? ótimo. É isso que eu... Tá. Alguma coisa. Alguma coisa. Concluir. Tá. Estão me vendo aí? Sim. Ótimo. Então agora vamos fazer o seguinte, ó. Sim. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar dois papeizinhos aqui. Professor, Oi. talvez se der uma levantadinha só um pouquinho na câmera, aí vai dar para ver o quadro todo. Bem pouquinho. Não, mas eu não quero o quadro, eu vou querer que vocês vejam a bancada aqui. Ah, tá, beleza. Tá? Então aqui não tem duas bolinhas aqui. Tá? Eu vou ter dois papéis. Tá? Duas bolinhas de papel. Tá? Esta aqui e esta outra aqui. Tá? Deixa eu ver onde fica melhor aqui. Vocês conseguem ver aqui? Conseguem Sim. ver as Dá duas pra ver, bolinhas? dá pra ver. Sim, sim. Tá. Vocês conseguem ver quando ela cai no chão?
ou mais para baixo? Só a parte de cima, a parte de baixo não. Só a Dá parte pra de ver ela cima. caindo. Eu não consigo enxergar aqui por isso. Deixa eu ver aqui. É pra ver. Aí. Aí. Agora não dá pra ver. Tá vendo? Tá vendo aqui minha mão aqui no chão? Agora não. Peraí. Dá A assim. mão não dá pra ver, professor. Professora, a tua tela tá pequena num cantinho. Tá, peraí. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. É que eu É não só consigo- você fixar, que daí ela fica grande. eu não sei como maximizar ela aqui. Não, mas tá bom aí, professor. Não, Dá é pra só ver que cada ali um no chão. fixar. Vai Agora em a gente pessoas e fixando a silenciando. tela, deu. Acabou. Fechou. Tá vendo? Estão me vendo por completo agora aqui? Sim, dá pra ver. Tá. É que eu não me vejo grande aqui, por isso. Beleza. Tá. Então, o que acontece? Eu vou jogar esta bolinha aqui do ponto de repouso aqui sim, tá? E a outra eu vou dar um peteleco para frente. Certo? Vamos ver se vocês conseguem ver. Ou aqui. Acho que aqui é melhor. Ok? Então, eu quero saber o seguinte, ó. Se vocês conseguem enxergar. Sim. Sim, sim. Ah, foi muito pequeno. Peraí, tem que ser maior. Qual que teve a trajetória maior? Qual que demorou mais para cair? Essa que eu joguei assim? Ou outra que eu derrubei aqui, ó? A que tomou o tapa aí foi mais longe. Demorou Vamos mais. fazer diferente experimento. Vocês conseguem ouvir a caneta caindo no chão? Sim. Sim. Tá. Alguém aí marca o tempo. Pega um relógio aí para mim. Tá? Eu vou deixar cair a caneta assim, ó. Aqui, deu repouso, tá? Ouviram? Sim. Sim. Tá. Sim. Agora eu vou dar um peteleco na caneta. Qual que demorou mais para cair? Primeira opção ou segunda? Peteleco. Vamos lá de novo. Primeira opção, vou deixar cair do repouso. Segunda opção, vamos só no ouvido, tá? Segunda opção, vou dar um peteleco na caneta. Qual que demorou mais? A segunda opção demora mais. Segunda. Segunda demora mais. Bom, as A duas princípio têm a é ao mesma mesmo tempo. velocidade vertical. Tá, não dá um spoiler, quem já sabe. Tá? Agora vocês vão marcar. Tá? Pegam o celular de vocês e vão ser rápido no dedinho aí. Quando eu disser 3, vocês disparam até ouvir o som. Tá? Certo? Estão preparados? 1, 2, 3, foi! Marcaram? Quanto tempo deu? 18. 18? Pra mim deu 1 segundo e 28. Tá. Aqui deu um segundo cravado. Um cravado. Vou escrever do tempo que deram ali no chat, ali, por favor. Primeiro. Um, dois, um, dois, 8, tá. Beleza. Já temos aqui 3, 4, 5 informações. Então, em torno de entre 1 segundo e 1.2. Depende do tempo de reação. Tá. Vamos na segunda opção agora, tá? Eu vou dar um peteleco. Certo? Quando eu disser vai, vocês cronometram. Tá? Até ouvir o barulho no chão. Primeiro estalo que der no chão. Vocês param o cronômetro. Certo? 1, 2, 3, foi.
De novo. Mais uma medida. 1, 2, 3, foi. Mais uma. 1, 2, 3, foi. Quanto deu o tempo? Mesma coisa aqui. O meu não chega a dar nem um segundo. Zero 8, isso muito da precisão, 1.1, tá? 0,6. O que está acontecendo? Existe. Oi. Essa diferença que ocorre é da precisão, tá, pessoal? Delay, tá? 1.1, o William falou. Mas o que acontece? O tempo de voo das duas situações é o mesmo. Uma janela. Aqui. O tempo de voo é o mesmo. Certo? Então, se eu colocar uma grade... Ô, William, tá com o microfone aberto aí. Tá dando o professor junto. Valeu. Se eu colocar uma grade, gradezinha, tá? Aqui. Assim. Ok? Vamos fazer aqui também, aqui assim. E vou colocar duas bolinhas. Uma azul. E uma vermelha. As duas vão ser da mesma posição. Tá, pessoal? A bolinha vermelha, eu vou dar um peteleco como fiz com a caneta. Então, ela vai descrever uma trajetória curva, certo? Então, ela vai sair dessa posição, vai vir para cá, vai descer, vai vir para cá, para cá, para cá, para cá. Ok? Com a bolinha azul, eu vou deixar a bolinha cair do repouso, tá? Sem ter um movimento na horizontal. Então, o que acontece? Ela vai executar um movimento assim. O tempo de voo das duas, tá? O tempo de voo das duas bolinhas é o mesmo. Ok? Então, o que une? Eu tenho dois movimentos independentes. Eu vou ter um movimento aqui na bolinha azul. Que movimento eu vou ter na bolinha azul, pessoal? Apenas o vertical. Apenas um movimento vertical. Retilíneo vertical. Tá? Então, eu vou ter um VY. Certo? E na bolinha vermelha, eu vou ter dois componentes de movimento. Eu vou ter uma componente de velocidade Vx e uma componente de velocidade Vy. Certo? São movimentos
distintos, ok? Vx é uma coisa, Vy é uma outra. Mas o que une os dois movimentos é o que, pessoal? É o tempo de voo. Então, nesse tipo de problema aqui, o problema de movimento de projétil, eu tenho que o tempo, tá, é algo muito importante, é algo que une, tá, une os movimentos na direção de x e na direção de y. Certo? Então, o que acontece? Vamos apagar aqui. Se o tempo de voo é o mesmo, isso significa que a velocidade de x inicial vai ser o que final? Vai ser maior, vai ser igual, vai ser menor, vai acontecer o que com a velocidade de x, pessoal? O movimento vai ser igual, né? Então, a velocidade de x inicial vai ser igual à velocidade de x final. Isso significa que no meu movimento horizontal, eu não tenho variação de velocidade, ou seja, a minha aceleração na direção de x é zero. Então, se eu pegar minhas equações de movimento, eu vou chegar no seguinte, ó, que Vx vai ser igual a Vx inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa é uma das equações, né? Eu tenho mais uma outra equação, que é a minha posição. X igual a x0 mais a velocidade inicial de x vezes o tempo mais 1/2 da aceleração vezes o meu tempo ao quadrado. Vx ao quadrado igual a minha V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a posição final menos a posição inicial. Se a minha aceleração ela é zero, essas minhas equações vão ficar, isso aqui vai ser zero, essa aceleração aqui vai ser zero, e esse outro termo vai ser zero. O que vai me resultar? Que a velocidade final é igual à velocidade inicial, que a minha posição final vai ser a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, e que a velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado. Certo? Então, eu não tenho mudança de velocidade Vocês estão vendo o que eu estou escrevendo, então, né? Sim, professor. Hã? Sim. Sim, professor. Ah, tá. Beleza. Então, eu não vou ter mudança de velocidade na direção de x, ok? No meu movimento, vertical, tá?
vou ter meu campo gravitacional que vai estar atuando. Então, vai ser a velocidade vai ser igual à velocidade inicial, mais a aceleração do campo gravitacional vezes o tempo. A velocidade inicial ao quadrado igual a velocidade ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a posição final menos a posição inicial, e y, posição final igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração gravitacional vezes o tempo ao quadrado. Observe o seguinte aqui, ó, pessoal. Equação de movimento que eu já conheço. Observe um detalhe. Observe um detalhe. Eu tô atuando aqui uma aceleração gravitacional, tá? E a minha equação aqui é um positivo, ó. Tá? Eu tenho duas opções para fazer. Ou eu troco esse positivo por um valor, troco esse positivo aqui por um negativo e mantenho a minha aceleração 9,81, que é o campo gravitacional, positiva, né? Que daí o termo inteiro vai virar negativo. Ou eu continuo com isso aqui positivo e a minha aceleração vai ser menos 9,81. Só que tome cuidado, isso depende muito da referência que eu não estou olhando. Tá? Então, essa aceleração às vezes muda de positivo para negativo, dependendo da aceleração que eu estou atuando. Da aceleração não, da referência que eu estou atuando. Do sistema de coordenadas. Hã? Do sistema de coordenada que foi adotado, né? Isso. Me deu um branco agora. Isso. Dependendo do sistema de coordenada que eu estou usando e da minha referência que eu estou usando. Muito obrigado. É isso mesmo. Certo? Pessoal, isso aqui em detalhes está na apresentação. Se eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. E vier. Onde que está aqui? Aqui, ó. Tá? Uma janela. Isso está aqui, pessoal. Tá certo? Tudo que eu falei para vocês está descrito na apresentação que está disponível lá na parte de dinâmica. Uma tarefa que vocês podem fazer em casa. Repetem esse exemplo que eu fiz para vocês aqui, ó. Tarefa, teste do lançamento do objeto. Pega 2 folhas de papel, ou 2 bolinhas, tá? Vamos fazer 2 bolinhas que a gente fez agora. E façam 2 testes. Teste 1. Dá uma superfície de uma mesa, abandone do repouso a bolinha de papel, movimento vertical, tá? Como eu fiz ali. Calcule aproximadamente o tempo de queda. Teste 2. Da mesma superfície da mesa, faça o lançamento com uma velocidade horizontal Vx. Então, ou seja, dou um peteleco na bola. Na bolinha de papel. Esse lançamento deve ser feito numa certa velocidade horizontal. Eu tenho que tentar evitar que tenha um lançamento para cima. Ela vai estar na vertical e eu faço um movimento, um peteleco com velocidade Vx horizontal, assim. Tá? Ela vai fazer um movimento curvo para baixo. E calculo também o tempo de queda dela. Tá? Terceira tarefa. Terceiro teste. Vou fazer o teste 1 e o teste 2 simultaneamente. E vejo o que acontece. Tá? E aí eu posso descobrir também quais são as acelerações envolvidas. É interessante fazer isso porque a gente enxerga, a gente sempre tem em mente, a gente não tem noção, não é que não, se a gente não está, quem não está acostumado, tu olha a bolinha caindo do repouso em direção ao solo,
Travou, pessoal? Aqui tá normal. Tá tudo normal. Pra mim, não. Bom, também. Não, ok. Tudo certo? Estão ouvindo? Sim. Tá, posso continuar então. É que já aqui falaram que tinha travado aqui. Tá. Então, às vezes a gente não tem noção, parece que a bolinha, quando é feita lançamento na horizontal, ela demora mais para chegar ao solo, mas não é verdade. As duas têm exatamente o mesmo tempo de voo, ok? Então, isso é importante. É legal a gente vocês fazerem esse teste em casa para verificar isso aí, tá ok? Vamos fazer um exercício? Vamos. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar outra apresentação aqui. Uma janela. Aqui. Vamos fazer o exemplo 12.2. Tá? Vou fazer o exemplo 12.2. Aqui. Então, uma máquina, procurem depois no livro, tá? Uma máquina trituradora é projetada para lançar lascas de velocidade inicial. Quem tem o livro digital ali já abre ele. Eu não sei qual que é a página, mas deixa eu ver aqui. No PDF é página 44. Tá, PDF, página 44. Aqui no livro vai ser a página... No livro é a página 32, tá? No livro é a página 32. Então, o que eu vou ter? Um triturador foi projetado para ejetar lascas a uma velocidade de 7,5, vou botar em unidades aqui internacionais, 7,5 metros por segundo. Se o tubo está orientado a 30 graus em relação à horizontal, determine o quão alto é H. As lascas atingem a pilha se nesses instantes de tempo caem sobre a pilha de 6 metros. Tá? Vamos pegar aqui de novo 32 aqui, que está mal escrito. Então, eu vou ter o meu... Eu vou ter... Aqui. Vou ter aqui o desenho aqui, vamos fazer o trituradorzinho aqui. Tá aqui. Aqui tá as lascas de lascas de madeira. Aqui tá o triturador. O caninho aqui. Certo? E aqui as lasquinhas saem daqui e vêm para cá. Certo? Eu vou ter uma dessas lasquinhas aqui, ó. Ela sai com uma velocidade v de 7,5 metros por segundo. A velocidade inicial. Ok? A minha coordenada, ela é definida, vamos definir aqui em cima, uma coordenada y e uma coordenada x. Uma coordenada x. Ok? Esse ângulo de lançamento aqui, ó,
é de 30 graus. Tá ok? O que vai ter mais de dados do problema aqui? A posição, a linha de lançamento aqui até onde ela cai, é de 6 metros. E a minha altura que eu quero descobrir. Essa aqui. A altura de lançamento aqui, ó, é de 2,1 metros. Certo? Então, o que o problema diz? O que ele pergunta? Determine a altura H da pilha onde as lascas se depositam. A distância horizontal de A à saída do tubo O é de 6 metros. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer aí é... eu vou ter que calcular, né? Eu vou ter que calcular as componentes de velocidade na minha velocidade de saída. Antes, outra coisa, antes de fazer isso, eu tenho que separar meu movimento em duas partes. Eu vou separar ele no movimento horizontal, tá? E no movimento vertical. Ok? Então, eu vou ter esses dois movimentos aqui que eu preciso calcular. Vamos começar. Para eu calcular no meu movimento, por exemplo, o meu movimento horizontal, eu vou ter que levar em consideração para o meu movimento horizontal, eu vou levar movimento horizontal. Eu vou ter que levar em consideração as minhas velocidades na direção de x, certo? Essa componente V0 aqui, ela está orientada a 30 graus na direção de x. Então, o meu V0x vai ser os 7,5 cosseno de 30, que vai ser igual a 6,5 metros por segundo. Ok? Uma pergunta aqui, pessoal. Quem que é o responsável pela união dos dois movimentos, a horizontal e o vertical? Quem que vai me ligar? Quem que vai me conectar? Quem que conecta? Qual é o elemento que conecta as velocidades, a equação de movimento horizontal com a equação de movimento vertical, uma vez que as duas são independentes? Quem que é o responsável por ligar essas duas? Tempo. O tempo, exatamente. O tempo ele é responsável por fazer isso, o tempo de voo. Então, eu preciso calcular também, para eu poder caminhar entre as duas equações, né? Eu preciso calcular o tempo de voo. Ok? Então, vamos imaginar o seguinte. Eu calculei minha velocidade em direção de x, que é 2,5, velocidade inicial, que é 6,5 metros por segundo. Tá? Eu sei que a minha aceleração na direção de x ela é zero, né? A aceleração gravitacional na direção de x eu não tenho, ela é zero. Então, eu posso descobrir meu tempo de voo, que é do lugar do ponto de saída até o ponto aonde essa lasca vai apoiar na pilha, certo? Então, eu sei que a posição
do ponto A, né? Ponto A vai ser aqui, ó, na pilha. Aqui é o meu ponto A. Certo? Vai ser XA igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo de voo do ponto de origem, ponto 0, até o ponto A. Então, eu sei que a minha posição final vai ser 6 metros igual a 0 mais 6,5 vezes o tempo de voo. Logo, o meu tempo de voo na Alaska vai ser de 0,931 segundos. Guardem esse número aqui. Estão acompanhando? Sim. Tá. Posso apagar isso aqui? Para continuar? Não, não precisa apagar. Na verdade, não precisa apagar. Vamos fazer uma aqui. Agora que eu baixei um quadrinho virtual, tá show de bola. Então, meu movimento, definido meu movimento horizontal, né? Agora vamos calcular meu movimento vertical. Ok? Então vai ser YA igual à posição final, inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo de voo, mais 1/2 da aceleração gravitacional, vezes o tempo ao quadrado. Então, eu quero saber a que altura Alaska aterriza, certo? Então é isso que eu quero descobrir. Vai ser a minha altura YA. YA vai ser o meu valor H, que eu quero descobrir. A minha altura inicial vai ser de 2,1 metros. Mais a velocidade na direção de Y. A velocidade na direção de Y vai ser 7,5 seno de 30, vezes o tempo de voo, mais 1/2 de menos 9,81, vezes o tempo, né, ao quadrado, que é o 0,931. Ok? Isso aqui, calculando, eu vou chegar numa altura de 1,38 metros. Uma coisa importante, pessoal, aqui, ó, que eu não preciso me preocupar. Eu não preciso calcular, separar o movimento em duas partes. Ao movimento vertical da onde está ocorrendo o lançamento. Vamos voltar aqui, ó. Eu não preciso separar o movimento em duas partes, certo? O movimento de saída, aí ele chega até um certo ponto, aqui ele para, depois ele começa. Não preciso fazer isso. Eu posso sair, calcular, tendo as condições iniciais, eu calculo direto as condições finais, porque quem determina a ligação disso aí é o tempo de voo, certo? O tempo que vai me ligar nesses dois movimentos, o movimento de ascendente e o movimento descendente. Certo? Eu posso também calcular a velocidade com que essa lasca aterriza na pilha, né? Como que eu calcularia a velocidade?
Eu sei que a velocidade na horizontal é a mesma que a mesma na saída do tubo. E na pilha, a velocidade horizontal é a mesma. Ou seja, a velocidade é de 6,5 metros por segundo. Ok? Mas qual é a minha velocidade vertical? Qual é o meu componente, meu vetor, minha componente vetorial, ou meu módulo do meu vetor? Ou qual é a velocidade da minha lasca quando ela aterriza na pilha? Pelo tempo de voo e pela distância daria? Dá, posso fazer, mas tem uma outra forma mais fácil. Seria Mas a mesma? o tempo de voo eu preciso usar. Tá, não é que a nossa velocidade final vai ser igual à velocidade inicial, mais a aceleração da gravidade vezes o tempo de voo? Sim. Vai ser isso. Então, vai ser a velocidade final, vai ser a velocidade inicial, mais a aceleração gravitacional, vezes o meu tempo de voo. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar VAY vai ser igual a 375 menos, ou pode fazer assim, mais menos 9,81 vezes 0,931. A minha velocidade VAY vai ser de 5,4 metros por segundo. Para baixo. Certo? Vamos fazer mais um? Vamos fazer o exercício. Vamos fazer o exercício. Vamos fazer o exercício 12. Peraí, que é para aqui. Vamos fazer o exercício 12,87. Certo? Vamos pegar aqui o enunciado aqui. Algumas medidas de um lance de uma partida de basquete gravada em vídeo estão indicadas na figura. Ok? Exercício 1287, página do livro 36. Do PDF eu não sei qual que é a página. Página 36 do livro. PDF deve ser a 48. Se antes era 44. É 48. 48. Então, algumas medidas de um lance em uma partida de basquete gravada em videotape estão indicadas na figura. O jogador B quase interceptou a bola que foi encestada, certo? Desprezando o tamanho da bola, determine o módulo da velocidade VA, da velocidade inicial e a altura H da bola quando ela passa pelo jogador. Então, desprezando o tamanho da bola, determine o módulo VA da velocidade inicial e a altura H da bola quando ela passa pelo jogador B. Ok? Ali tá, no livro tá em pés. Eu fiz uma... Quando é assim, pessoal, o que eu costumo fazer? Antes eu fazia
a conversão da unidade, por exemplo, um pé dava 30 centímetros. Eu respeitava essa conversão, ok? Depois de um certo tempo eu me enchi o saco de fazer isso, certo? E descobri também que no livro, quando ele faz o sistema internacional, os números são sempre os mesmos, ele só troca a unidade. Então, por exemplo, se for pegar no livro da 12ª edição do Hibbeler, tá? Em vez de ser 25 pés, vai ser 25 metros, ok? A altura, em vez de ser 10 metros, vai ser 10 pés, vai ser 10 metros, e assim por diante, tá? Aqui vou seguir as dimensões que eu já montei na minha folha aqui para poder calcular, certo? Então, vai ter o quê? Vai ser vai ter aqui uma... Aqui vai ter o jogador do basquete, tá? Ele vai lançar a bola. Aqui tá a cesta. E ele vai lançar e vai fazer uma trajetória assim. Tá? A bola, ela é encestada, tá? Ela cai na cesta, ok? Esse aqui é o meu jogador A. O meu jogador B, ele vai estar aqui, ó. O jogador B, ele quase intercepta a bola, tá? A bolinha raspa nos dedos dele, mas não muda a trajetória, assim, tá? Dá aquela lambidinha assim nos dedos dele, tá? Então a bola vai passar por aqui, ó. E ele vai quase encostar aqui, tá? Aqui está o jogador. Eu quero saber o seguinte, ó, a altura da cesta aqui, eu marquei como 3 metros, tá? A altura, a distância do jogador B para a cesta, essas distâncias horizontais aqui, são 10 metros e 2 metros. Ok? A altura com que o jogador A lança a bola é 2,3 metros. E a bola é lançada aqui com uma velocidade VA com um ângulo de 30 graus. O que o meu problema pede? Ele pede a velocidade. Eu quero a velocidade de VA. E eu quero a altura que a bola atinge aqui no ponto B. Eu quero essa altura aqui, altura H, vamos chamar de HB. Eu vou querer também essa altura HB. Certo? Essa altura H é a altura da bola quando ela passa pelo jogador. Então,
Vamos continuar aqui. Vamos ver se falta alguma coisa. Não. Estão anotando aí, pessoal? Sim. Tá, então vamos lá. Vamos separar o meu movimento em duas partes, né? Tem que separar meu movimento em vertical e movimento horizontal. Ok? Então, meu movimento horizontal vai ser positivo para a direita, aonde vou ter... eu não tenho a velocidade de lançamento, que eu preciso calcular. O que eu posso calcular aqui, pessoal? Preciso calcular o tempo de voo, né? Preciso descobrir o tempo de voo. Eu vou ter a posição... Eu vou ter a minha posição inicial. Eu vou ter minha posição... Eu vou ter minha posição inicial. Eu vou ter minha posição aonde o jogador está. A posição da cesta. Então, eu posso calcular o tempo de voo de A até até a cesta, até o ponto C, na cesta. Né? Então, aqui, eu posso calcular o seguinte, ó. Eu posso já calcular o tempo de voo, né, do lançamento até a cesta. Então, eu posso descobrir o seguinte, eu sei que a minha posição final vai ser igual à posição inicial, mais a velocidade VAX vezes o tempo de voo de A até C. Tá? A velocidade VAX eu não conheço, muito menos o tempo de voo. Então, aqui, ó, eu posso isolar uma ou a outra para calcular. Vamos isolar a velocidade VA. VAX vai ser... X vale 12 metros, então vai ficar 12, né? A posição inicial é 0. Então, aqui vale 12. Isso aqui vai valer 0. Né? 12 dividido por cosseno de 30 vezes o tempo de voo AC. Por que cosseno de 30, pessoal? Por que eu estou fazendo cosseno de 30? Porque esse é o do movimento horizontal. Se fosse o da vertical, seria o seno. Exato, exato. A minha velocidade aqui tem uma coisa errada aqui, ó. Isso aqui, ó. A minha velocidade VA, pessoal, a velocidade VA, VAX é VA cosseno de 30 graus. Tá? Por isso que eu estou usando o cosseno ali embaixo. Esse VA cosseno de 30 é o meu VAX. Tá? Isso aqui vai ficar, essa equação vai ficar pendurada. Eu preciso do meu movimento vertical para poder calcular. É isso que a gente vai fazer agora. Meu movimento vertical. Tá? Então, eu sei que o meu movimento vertical vai ser y igual a y0 mais VAY vezes o tempo de voo menos 1/2 da aceleração vezes o tempo AC ao quadrado.
ok? Então, aqui vai ficar... eu sei que a minha altura final, a altura da cesta, isso aqui eu estou fazendo do ponto A, isso aqui eu estou fazendo do ponto A até o ponto C, ok? Eu não estou olhando o jogador B ainda, ok? Então aqui vai ficar a altura final 3 metros igual a altura inicial de lançamento. Quanto que é a altura inicial de lançamento, pessoal? 2,3. 2,3 metros, mais a velocidade VAY. Quanto que é a velocidade VAY? Vai ser o VA sendo de 30? Vai ser o VA sendo de 30. Então, vamos botar aqui embaixo no cantinho aqui, ó. Vamos voltar uma aqui, pessoal, para ter espaço aqui, ó. VAY vai ser VA seno de 30, tá? VAY vai ser VA seno de 30. Então, meu VAY aqui, e quanto que vale o meu VA, pessoal? VA vai valer o que está escrito ali, ó, 12 dividido cosseno de 30 tempo AC, né? É isso que vale. Ok? Entenderam aí? Vamos continuar. Então, vai ficar 12 dividido por cosseno de 30 tempo AC vezes seno de 30 tempo AC menos 1/2 de 9,81 vezes tempo AC ao quadrado. Simplificando aqui, posso simplificar esse tempo aqui com esse tempo. Tá? Seno sobre cosseno fica uma tangente, né, que consigo resolver. Aí vai me resultar somente nesse tempo AC. Resolvendo esta equação aqui, o meu tempo AC vai ser de 1,12,126 segundos. Esse aqui é meu tempo de voo. Ok? Substituindo esse tempo de voo aqui, eu vou calcular a minha velocidade. Então, a minha velocidade VA vai ser de 12,29 metros por segundo. Qual vai ser a altura H? Professor, você pode mostrar de novo quanto deu o tempo, só para eu conferir aqui? Sim. Eu achei o 1,126. Conferem, por favor, vê se fechou. Deu mesmo aqui. Deu. Tá. Só para orientar vocês, ó, chega numa parte que vocês vão chegar nisso aqui, ó.
6,228 igual a 4,905 tempo a c ao quadrado. Aí, resolvendo isso aqui, né? Resolvendo isso aí, eu chego no tempo de um de 1,26, certo? Bom, para calcular a altura, pessoal, o que eu vou fazer? O que eu preciso descobrir para calcular a altura? Já tem a velocidade inicial de A, acha ela em Y. Tá, beleza. Então, vamos lá. Eu tenho a velocidade inicial eu já tenho, né? VA eu já tenho, que vale 12,29. Né? O que eu preciso calcular? Observe o seguinte, eu estou saindo, meu ponto final agora, né? Meu ponto final não é mais o ponto C. Meu ponto final não é mais o ponto C. Meu ponto final é o meu ponto B. Tá? Então, o que eu preciso calcular aqui no ponto B? A posição final? A posição final no ponto B? A posição final do ponto B, eu já sei. X vale 10 metros. A altura que eu preciso descobrir. Mas o que mais é necessário para calcular ali até o ponto B? O tempo, professor? O tempo, exatamente. Eu preciso calcular o tempo de voo de A até B. Se eu não calcular o tempo de voo do ponto A até o B, eu não consigo resolver o meu problema. Certo? Então, é necessário calcular o meu tempo de voo de A até B. Quanto que vale meu tempo de voo de A até B? Como que eu faço para calcular isso aí? Quais são os parâmetros que eu tenho para calcular isso aí? VA eu já sei. A posição final, XA, no problema eu também já conheço, que é 10 metros. Né? Posição inicial, ela é 0. Certo? O que me falta mais para calcular? A velocidade vertical no ponto. Preciso? A gente já tem todas as informações, não é? Só calcular o tempo. Claro. Eu só estou tentando enrolar vocês, pessoal. Já tenho tudo. Não preciso para calcular o tempo, já tenho tudo. Né? Então, como que eu faço, pessoal? Que fórmula que eu uso? O que eu usaria para calcular? Nesse caso, usa a Vx, exatamente. Isso aqui é a minha velocidade VA orientada a 30 graus da horizontal. Eu preciso do meu VAx. Então, o que eu vou fazer? X vai ser igual a X inicial mais VAx vezes o tempo a B. X, 10 metros, igual a 0, mais 12,9. Não, desculpa. 12,29
cosseno de 30 vezes meu tempo de voo, que eu preciso descobrir do ponto A até o ponto B. Do ponto A até o meu ponto B. Certo? Então, resolvendo isso aqui, meu tempo de voo vai ser de 0,939 segundos. Resolvido o meu problema? Ou falta mais alguma coisa? Tá faltando o H, né? Tá faltando o H, muito bem colocado. Muito bem. Para resolver o H, né? A altura H, eu vou deixar para vocês resolver isso aqui, porque eu acho que vocês já têm condições. Se vocês prestarem atenção no que eu falei, vocês vão saber resolver. Certo? Como a altura H, nesse caso, vai ser de 3,74 metros. Ok? Essa é a resposta. Como que eu acho como que eu calculo isso aí, pessoal? Deem uma pensadinha que vocês vão conseguir. Vocês têm todos os elementos para calcular. É só pensar um pouquinho que vocês vão achar essa altura. Ok, pessoal? Beleza, professor. Tranquilo. Certo? Vocês querem que eu tente compartilhar isso aqui que eu escrevi para vocês aqui, ou o que está gravado na aula já é o suficiente? Esse rascunho meu aqui. Já tá o suficiente, eu acho, professor. Tá, acho que já aparece gravado ali, não precisa, você já tem uma explicação e eu fazendo, né? Não tem necessidade. Sim, vai ficar gravado junto, aí vai coisa só ir vendo parte a parte. É, tá. Então tá beleza. Só deixa eu fazer a chamada para vocês aqui, só um pouquinho. Aguenta aí. Vamos achar aqui. Dinâmica. Chamada. Hoje é 17 de 09 de 2020. Então, vamos botar aqui. Interromper compartilhamento, não preciso mais. Aí. Deixa eu botar isso aqui, eu vou fechar, que não tem necessidade. Aqui. Vamos botando aí, vamos escrevendo aí o presente aí, eu vou chamando, tá? Alex. Amanda. Amanda, tá aí? Não. André Luiz. Andressa. Anselmo. Bruna. Carla. Christian. Diego. Diosifer. Amanda mandou mensagem que caiu. Tá, beleza. Eduardo. Os dois. O Crestani e o Júnior.
Beleza. Gabriel. Guilherme. Os dois. O Cardoso e o Rogério. Everton. Igor. João Vitor. Camila. Klaus. Leonardo. Letícia. Lucas. Luiz Eduardo. Marco Túlio. Maurício. Mariana. Milena. Pedro Henrique. Rafael. Rômulo. Sueldes. Tauã. Tiago. Vitor. Aqui, professor. William. Tá ali também. O William tá ali também. Certo? Então é isso aí, pessoal. Tiago já... Não, eu já dei a presença para ti, Tiago. Não tem problema. É isso aí. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês queiram. Oi, fala. Meu problema no meu áudio, eu não ouvi meu nome, mas eu tô presente. Não, eu vi. Letícia. Não, tá aqui. Já dei presença aqui. Obrigada. Feito. Então é isso aí, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, entrem em contato comigo, tá? A gente vai conversando, vamos trocar ideias. Antes de vocês irem embora, tem presente para o final de semana. Vocês vão me matar, assim. Vamos anotar? Mais exercícios do capítulo 12. Certo? 12. Professor, tem que como mostrar novamente o resultado da altura H? Sim. A altura H vai ser igual a 3,74 metros. Exercícios, capítulo 12. Exercício, capítulo 12. Vai ser 66, 67, 69. Tô digitando aqui, pessoal, que vocês querem anotando, depois confere. 79, 82, 87, 89, 91, 94, 'esses aí. Pessoal, não deixem para fazer isso de última hora, tá? Vocês já vão fazendo, porque eu vou avançando assim, de pouquinho em pouquinho, vou lançando. Hoje foram, 2, 4, 6, 8, 9 exercícios. A aula passada também tinha mais ou menos isso aí, 9, 10 exercícios. Então já tem quase uns 20, 9, 10, 9, isso, 9 a aula passada, mais 9 essa aula são 18. Tá? Então, quando vocês vêm, vocês estão com 30, 40 exercícios para fazer
Terminou o capítulo 12, tem 30, 40 exercícios para fazer. Aí começa a acumular e bater o desespero. Ok? Então, não deixem para... Não posterguem os exercícios. Ok? Ainda mais porque a gente está... Eu não estou presente lá na Unipampa para vocês tirarem dúvidas com mais frequência. Se bem que aqui vocês podem tirar também, não tem problema nenhum, tá? Seria só mandar um e-mail, é só a gente conversar, a gente marca um horáriozinho, que nem a gente fez a aula passada, fizemos ontem, e fica bem tranquilo. Se reúnem aí, reúnem 3 ou 4 e vamos tirar a dúvida. 25 exercícios ao todo já. Exatamente. Muito obrigado por ter lembrado os colegas, Thiago. Muito bem lembrado. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma coisa? Querem tirar dúvida, alguma coisa assim? Não? Professor, você já pensou em algum sistema de avaliação? Eu estou pensando em fazer prova, cara. Eu não sei, mas eu acho que eu vou fazer prova. Prova, como que eu vou fazer, eu estou pensando ainda, mas eu acho que eu vou fazer prova. Vou experimentar fazer. Vamos fazer uma provinha. Vamos fazer uma provinha do capítulo 12 e do capítulo 13. Vamos fracionar mais dessa vez. Certo? Aí, como que eu vou fazer, eu não sei. O que tu falou? Peraí. Uma provinha suave. Bem suave. Suave na nave. Exatamente. Tá? Eu acho assim, ó, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Eu vou fazer mecanismos, vou fazer trabalho. Metodologia de projeto, também vou fazer trabalho. Aqui acho que vamos experimentar fazer uma provinha para ver como que fica. Vamos fazer terminar o capítulo 13, a gente marca uma prova. Tá? Mais curtinho, menos capítulos para estudar, mais provas, menos capítulos para estudar, certo? E vamos ver como que fica. Te marca um horário, eu lanço para vocês o material, e vocês têm que me entregar isso aí até um determinado horário para fazer a prova. Tá? Aí vamos ver como vamos fazer. Ok? Vamos. Então tá bom. Então tá certo, pessoal. Eu vou encerrar aqui e até segunda-feira. Tá bem, tchau, tchau. Feito, um abraço. Tchau, até mais. Feito.